Olá, galerinha que nos acompanha em nosso canal do YouTube, quando falamos sobre Previdência Social. Em nossas atualizações, ultimamente, nós falamos, na nossa última atualização, nosso vídeo postado, nós falamos sobre a inconstitucionalidade do redutor previsto no artigo 24 da reforma da Previdência. Hoje vamos tentar explicar um pouco e analisando aí, portanto, as concessões por regra de transição. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que ainda não fizeram a sua inscrição no nosso canal, que façam, nos ajudem no desenvolvimento do canal, postando comentários, fazendo perguntas. Isso nos ajuda muito no desenvolvimento do canal. Iniciando no que diz respeito às concessões por regra de transição, que é um importante assunto a ser abordado, certo? Que essas regras de transição elas diz respeito às concessões de aposentadoria por regra de transição. Valendo lembrar que, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, atualmente na regra geral da Previdência Social, existem 4 regras distintas. Também que as 4 possíveis regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral da Previdência Social estão todas elas estabelecidas na Emenda Constitucional 103 de 2019. Vamos iniciar falando um pouco sobre a primeira regra de transição, que está lá no artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que trata da pontuação. Pontuação de 86 a 96, crescendo para 100 a 105. Neste artigo ele vem dizendo, vem dizendo sobre a primeira regra de transição por pontuação, que é o resultado da soma da idade mais o tempo de contribuição. Por esta regra, o segurado do regime geral da Previdência Social, filiado até a data da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019, pode se aposentar desde que atenda cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. Segundo, que a soma da idade e tempo de contribuição, inclusive frações equivalentes a 86% de pontos, se mulher, e 96% de pontos se homem. Mas aumentando a partir de 1º de janeiro de 2020 a cada ano de 1 ponto até atingir o limite máximo de 100% se for mulher e 105% se for homem. No caso de professores, a exigência da regra é que ela seja de 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamentais e médio, além da soma da idade e tempo de contribuição equivalente a 81 pontos se for mulher e 91 pontos se for homem, aos quais serão somados, daquela mesma forma, a partir de janeiro de 2020, 1 ponto a cada um para homens e mulheres, até o limite de 92%. Aliás, até o limite de 92 pontos se mulher e 100 pontos se for homem. Na segunda regra de transição, que é a regra número 2,
está lá no artigo 16 da Emenda Constitucional 103, 2019, para o segurado filiado ao regime geral da Previdência Social, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, 2019, ficava ali assegurado o direito à aposentadoria quando atendesse cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. Segundo, ter idade de 56 anos se mulher, 61 anos se homem, crescendo a partir de 1º de janeiro de 2020 a idade ao ritmo de 6 meses e 65 anos de idade se homem. Já nos casos dos professores, nessa segunda regra, com o tempo efetivo do exercício da função de magistério na educação, pode ser na educação infantil, fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade foram reduzidos de 5 anos, sendo que, a partir de 1º de janeiro de 2020, também era crescido 6 meses a cada ano as idades até atingir 57 anos, se mulher, e 60 anos, se homem. Para chegar à idade de 65 anos, serão necessários 8 anos para os homens, para chegar a 62 anos, serão necessários 12 anos para as mulheres. 8 anos para os homens e 12 para as mulheres. Já a terceira regra, que é a regra número 3, do artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019, aplica-se exclusivamente aplicado aos segurados do regime geral da Previdência Social que, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional, tivesse mais de 28 anos de contribuição se mulher e 36 anos de contribuição se for homem, garantindo, portanto, o direito à aposentadoria quando cumprirem cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem. Segundo, cumprindo o prazo adicional correspondente a 50% de tempo que, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, deveria atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se for do sexo masculino ou homem. De forma que, se bem observarmos, esta regra tem duração menor e foi destinada ao grupo próximo das aposentadorias com 30 e 35 anos de contribuição. Porém, nesses casos, o cálculo do valor do benefício está sujeito à aplicação do fator previdenciário e, portanto, com redução de valor, né? Essa é a única regra transitória em que o fator previdenciário continua a ser aplicado. Na regra de transição número 4, que é a quarta regra, está lá no artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019, para os segurados filiados ao regime geral da Previdência Social, até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, se garante o direito à aposentadoria quando atendesse cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 57 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homens, 30, o parágrafo 2º, 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Parágrafo 3º, período adicional de contribuição correspondente ao tempo em que, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição de 30 e 35 anos, que é o pedágio de 100%. Portanto, tanto no período de 2020, como também
no período de 2021, a regra de transição com maior volume de concessões é justamente aquela prevista lá no artigo 17 da emenda constitucional. Ou seja, para aqueles que tinham 28 ou 33 anos de contribuição na data de promulgação da referida emenda, sendo a única regra que preservou no seu cálculo o fator previdenciário, é claro, contudo, porém, que tal regra tem como mais rápida ou com menor postergação em relação às outras alternativas ou outras regras de transição. Como se espera, ou como esperado também, a participação desta regra de transição caiu em 63,3%, de acordo com informativos do próprio INSS, no ano de 2020, para 60,4% no ano de 2021. No período 2020 e 2021, agregado à regra de transição do artigo 17, respondeu, de acordo com o INSS, 61,3% das concessões de aposentadoria por tempo de contribuição, com alguma regra de transição, excluída aquelas concessões de direito adquirido, né? Que não entra na regra. Cabe destacar, portanto, que os dados fornecidos pelo INSS se referem não ao total de aposentadoria, mas por tempo de contribuição concedidas no ano de 2020 e 2021. E também apenas aquelas em que houve aplicação de alguma das 4 regras de transição. Vejamos que, ou observamos que, na verdade, o volume de concessões é muito maior e engloba tanto aquelas operações concedidas depois da reforma, mas com requerimento anterior à emenda constitucional 103 de 2019. Como também se observa que há um volume expressivo de aposentadorias que foram concedidas com regras anteriores por uma questão do chamado direito adquirido. No período de 2020 e 2021, as outras 2 regras de transição mais relevantes foram as do artigo 15 e do artigo 20 da emenda constitucional de 2019, que essas 2 regras elas responderam respectivamente por 18,7% e 15,9%, de acordo com informativos do próprio INSS. Elas corresponderam dessas concessões por regra de transição, né? A participação no total da regra de transição, no artigo 16, foi um pouco expressiva. Esta participação do artigo 16, ela apenas correspondeu 4,2% das concessões por esta regra de transição no período de 2020 e no período de 2021. Vamos ficar por aqui para que não fique muito cansativo, tá? Esperamos ter contribuído com todos vocês e em breve estaremos postando mais atualizações sobre Previdência. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Abraços.